Nesse primeiro vídeo eu estarei ensinando vocês a desenhar o Godzilla e no próximo vídeo eu estarei ensinando vocês a desenhar o Kong juntamente com o resto do desenho. Hoje nós vamos finalizar esse super desenho do Godzilla vs o Kong. Ao decorrer do vídeo eu vou passar várias dicas de como colorir e adicionar detalhes que fazem total diferença no resultado final. Meu nome é Alexandre e seja bem-vindo à parte 2. Iniciando o Kong pela mão, eu comecei fazendo algumas marcações utilizando o lápis preto para me auxiliar na hora da pintura com os outros lápis. Essas marcações me ajudaram muito a saber quais partes possuíam mais sombras e quais partes deveriam ser mantidas mais claras. Além disso, essas indicações de sombras, digamos assim, nos ajudam a criar mais essa ilusão de profundidade no nosso desenho. E é por isso que eu gosto de começar sempre com uma cor mais escura e em seguida eu vou adicionando as outras cores, respeitando essa sequência do mais escuro para o mais claro. Isso não é uma regra, não é obrigatório, mas é o jeito que eu gosto de fazer e é o jeito que funciona muito bem para mim. Lembrando que dependendo dos materiais que você estiver usando, podem ser que eles se comportem de formas diferentes. Pode ser que, por exemplo, o lápis que você usa misture melhor as cores mais escuras por cima das mais claras. E às vezes isso acontece nem tanto por causa do lápis, mas também por causa da folha e talvez até por causa da forma que você mescla as cores. Mas independentemente da sequência de cores que você faz, o mais importante é deixar a pintura bem contrastada e bem mesclada, para que os detalhes possam ser adicionados com mais facilidade. Principalmente os detalhes com o estilete de precisão, que se tornam muito mais fáceis quando a pintura está bem preenchida. O estilete de precisão eu usei bastante para fazer pelos mais finos e também alguns detalhes de rugas, como por exemplo na mão do Kong. Infelizmente eu não pude usar muito o estilete de precisão para fazer todos os pelos, pois não estava ficando tão legal assim o resultado. Então eu acabei usando mais a borracha elétrica mesmo. Partindo para o rosto eu percebi que seria um pouco mais difícil do que eu tinha planejado, porque estava um pouco confuso de encontrar a localização dos detalhes. E por essa razão eu decidi pintar apenas uma área pequena e depois continuar fazendo o resto, porque se eu marcasse tudo de uma vez só talvez ficaria um pouco mais confuso. Após fazer a base eu comecei a adicionar alguns detalhes utilizando a borracha elétrica e também o estilete de precisão. O estilete eu utilizei para fazer detalhes mais sutis naquela região da boca, a borracha elétrica eu utilizei mais para fazer os detalhes de pelo e por fim usei a caneta gel branca para reforçar alguns pelos, alguns poros e alguns brilhos. Agora falando sobre cores, os únicos lápis profissionais que eu utilizei nesse desenho foram o preto, o sépia e o marrom da Polychromos. Essas foram as cores que eu utilizei de base praticamente no desenho inteiro. Depois de adicionar essas três cores eu fui adicionando outras, como por exemplo o laranja e o amarelo para dar aquela cor mais alaranjada do ambiente, o ocre queimado para mesclar mais as cores e o 008 do Tristons de pele, que é tipo um marrom avermelhado. Eu considero que essas foram as cores principais que eu utilizei nesse desenho. Além dessas eu também usei o lápis areia para mesclar algumas regiões específicas, também usei alguns tons de vinho em algumas regiões mais escuras e um pouco de vermelho nas regiões mais alaranjadas. Gostaria de estar compartilhando com vocês uma dificuldade que eu tive com esse desenho, que é sobre adicionar detalhes em áreas muito escuras. E a dificuldade de fazer isso é tentar adicionar esses detalhes sem clarear muito essa região de sombra, como por exemplo nessa lateral do rosto do Kong. Para resolver esse problema eu comecei a escurecer aqueles detalhes de pelo com lápis mais escuros, como por exemplo o marrom e o sépia. Eu fui fazendo isso lentamente até achar que estava bom. É importante não fazer tudo de uma vez porque você pode acabar escurecendo demais e acabar perdendo aquele detalhe. E como estamos trabalhando com realismo, os detalhes são coisas que nós devemos dar bastante importância. Devemos ter bastante paciência ao aplicá-los, pois se nós fizermos com pressa pode acabar não ficando tão bom assim. Nessa parte da barriga do Kong eu percebi que na referência tinha um tom bastante puxado para o roxo. E sabendo disso eu fiz a base marcando todas as regiões mais escuras utilizando do lápis preto e o marrom da Polychromos e em seguida vim com tons mais puxados para o roxo, como por exemplo o carmim e alguns outros tons de vinho. Para adicionar esses detalhes que vocês estão vendo é muito importante que a gente entenda em qual direção que eles estão seguindo, e para explicar isso eu vou utilizar como por exemplo o fio de cabelo. Eu coloquei essas setinhas na imagem para que vocês consigam observar esse movimento que os pelos fazem. Agora percebam que eu também consigo posicionar essas setinhas em um lugar que tem apenas textura de pele. Percebam que também a textura de pele ela segue um padrão.
ela vai para alguma direção. E é nisso que nós devemos analisar antes de começar a texturizar uma pele ou alguma coisa. Tente entender o que você vai fazer no desenho em vez de apenas copiar o que você está vendo na referência, pois isso irá te ajudar bastante a adicionar os detalhes e também vai trazer um aspecto mais realista para o seu desenho. Com o Godzilla e o Kong finalizados, agora eu poderia começar a colorir o fundo. Eu escolhi começar por essa parte onde haviam vários prédios com aquele desfoque de movimento no fundo. Então eu fui montando as camadas utilizando o 008 da atriz, o ocre queimado, o laranja, o amarelo e também alguns outros tons, como por exemplo o mogno e o vinho claro. E com as camadas finalizadas eu comecei a adicionar os detalhes utilizando a borracha elétrica, o estilete de precisão e a caneta gel branca, como de costume. Por isso que eu recomendo que, se você estiver começando nos desenhos realistas, compre pelo menos um de cada, porque se você utilizar esses três materiais em conjuntos corretamente, você vai conseguir obter resultados muito legais. Inclusive, se vocês quiserem, futuramente eu posso fazer um vídeo ensinando a como aplicar esses três materiais no desenho. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Daqui pra frente era basicamente só colorir o céu com aquele tom alaranjado. Então para isso eu usei praticamente só 5 lápis diferentes. Eu usei basicamente o 008 e o laranja nas partes mais escuras, o ocre queimado e o amarelo na maioria do céu e o areia e o branco nas partes mais claras. Para fazer fundos como esse eu recomendo que você trabalhe com um lápis com a ponta bem afiadinha e tenha bastante paciência, pois não é um processo muito rápido. Perceba que após ter finalizado as camadas principais, eu venho com outro lápis por cima, no meu caso o ocre queimado, e esse, com o auxílio de uma ponta bem afiada e fazendo movimentos circulares, eu venho aplicando com mais pressão em áreas menores. E para vocês verem a diferença que faz usar os lápis com a ponta mais afiada e fazendo um pouquinho mais de pressão, esse daqui é o antes de aplicar o ocre queimado e esse daqui é o depois. Vejam que a diferença é muito grande. E isso é uma coisa que eu sempre prezo bastante nos meus fundos. Eu sempre busco tentar alcançar uma pintura o mais mescladinha e homogênea possível. Esse foi um daqueles desenhos que demorou muito tempo para ficar pronto, mas no final se tornou o meu preferido. Eu gostei demais do resultado desse desenho e eu espero que vocês também tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa através dessa breve história que eu contei de como que eu fiz esse desenho e através das dicas que foram passadas nesse vídeo. Gostaria também de estar agradecendo a todos vocês pelos mais de 1900 inscritos nesse canal. Estamos quase batendo 2000 e caso você não tenha assistido a parte 1 desse desenho, estarei deixando aqui nos cards e na descrição desse vídeo, juntamente com a referência para vocês baixarem. Fiquem com Deus e até a próxima.